Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras fizeram jogos impecáveis e orgulharam todo o Brasil. Vamos falar sobre a atuação dos brasileiros, comentar sobre esse Mundial de Clubes que está fazendo muitos torcedores amantes do futebol gostarem demais desse novo formato que vem agradando muitas pessoas. A começar pelo Fluminense, que já falamos aqui nesse vídeo, que jogou contra o Borussia Dortmund, fez um jogo de erro zero, infelizmente, em uma jogada do Everaldo que poderia ter sido do gol, ele resolveu tocar para o Canóbio. Falei mesmo que era falta de confiança, o jogador chegar de frente para o gol, sendo camisa 9 e não ter feito o gol, é falta de confiança sim. E vemos aí o Fluminense que vai jogar hoje contra o Ulsan Hyundai, torcer para o Fluminense conseguir esse resultado e os brasileiros avançarem aí para a próxima fase. Palmeiras enfrentou ao Al-Ahly novamente, muito seguro, é muito tranquilo torcer para o Palmeiras porque é um time muito seguro de si. É um time que você dificilmente vai ver perdendo o controle do jogo e consegue aproveitar as oportunidades, e não foi diferente contra o Al-Ahly. Botafogo e Flamengo tiveram aí os desafios gigantescos de enfrentar o PSG e o Chelsea. O Chelsea, um time mais desorganizado, ganhou a Conference League, foi campeão europeu da Conference League, e o Botafogo enfrentou o PSG. Todo mundo imaginava que o Botafogo ia tomar uma taca do PSG, ia apanhar do PSG. E eu via de manhã cedo o pessoal em todas as emissoras falando de quanto que seria 4-1, 5-1, 6-0, 10-0. E tinha meme que o pessoal fazia sobre os torcedores do Botafogo desesperados, os jogadores fazendo muro em frente ao gol para poder não tomar gol do PSG, os jogadores do PSG fazendo churrasco dentro de campo. Então foi assim uma zoação terrível em cima do Botafogo antes do jogo acontecer. E o que vemos dentro do jogo do Botafogo contra o PSG? O PSG é um time de 11 soldados dentro de campo. E o Botafogo também era um time de 11 soldados dentro de campo. E aí, a vontade de ganhar, a vontade de vencer, o erro zero, a vontade de sair de lá vitorioso dessa batalha, dessa guerra, fez o Botafogo se superar. Era impressionante. Tinha hora que eu tava assistindo o jogo e torcendo para o Botafogo que parecia que tinha 25 jogadores do Botafogo jogando contra o PSG. Os caras se multiplicavam dentro de campo. Quando o PSG conseguia sair de a marcação do Botafogo, já vinha 2, 3 em seguida. E pegava a bola, e roubava a bola, e puxava contra-ataque. Então, assim, o Botafogo se superou de uma forma hercúlea. E teve o reconhecimento do técnico do PSG, o Luiz Henrique, de reconhecer que foi o time que melhor se defendeu contra o PSG nessa temporada. Temporada essa que o PSG ganhou tudo e conquistou a Europa. Justamente o Botafogo conseguiu fazer um jogo impecável contra o PSG e saiu com um resultado que vamos lembrar por décadas e décadas. Eu vou estar velho e vou lembrar do dia que o Botafogo amassou o PSG de ponta a ponta. Não teve uma fase, um momento do jogo que o Botafogo se desligou. Foi concentração total do início ao fim do jogo. E é muito legal você ver um brasileiro fazendo isso. Porque a principal crítica que as pessoas fazem ao futebol brasileiro é que o nível de concentração do brasileiro, dos times brasileiros nos jogos e nas ligas que a gente disputa, é que em pedaços do jogo perdemos a concentração. Concentração essa que faz a gente não ser tão dominante quanto o futebol europeu. Estamos percebendo que Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo em nenhum momento perderam a concentração quando testado contra times do futebol europeu, o que significa dizer que os times brasileiros estão melhorando taticamente. E isso é muito bom. Existe uma defasagem, sim, do nosso futebol com o deles, não está tão grande quanto já esteve, e nos próximos anos poderemos aí brigar de igual para igual contra
os europeus, como já estamos fazendo no Mundial. Flamengo e Chelsea. Foi o jogo que eu fiquei mais nervoso e eu tenho algo engraçado que quando o meu emocional ele tá muito oscilante, quando eu tô muito nervoso com algo, eu chego num nível de tranquilidade que eu fico quase que dopado e não esboço reação e não faço nada. Fiquei no sofá ali vendo o jogo e só esperando o Flamengo conseguir virar ali. A gente viu aquele erro do Wesley. O Wesley que jogou demais e não perdeu o emocional depois daquele erro. Isso é muito bom. Você perceber que um jogador tão jovem, na posição depois do camisa 9, do camisa 10 do Flamengo, a lateral direita é a camisa mais pesada do Flamengo. Depois do camisa 9, do camisa 10, a lateral direita é a mais pesada do Flamengo. Historicamente, o Flamengo sempre teve um lateral direito muito bom quando foi campeão de grandes coisas. O Wesley falhou naquele lance. O Pedro Neto fez o gol no contra-ataque, no erro do Wesley, mas ainda assim o Flamengo não perdeu o emocional. E até nos meus stories no Instagram, eu tinha falado assim, olha, o meu medo é o Flamengo perder o emocional, porque a gente é aquilo, é raça, amor e paixão, não é raça, amor e emocional. Então eu tô acostumado ao Flamengo sentimento, amor, paixão, vontade, mas emocional às vezes falta para o Flamengo. Assim como faltou, por exemplo, contra o Central Córdoba no Maracanã, onde o Flamengo tomou 2-0, se desesperou, perdeu o emocional, eles colocaram até o massagista do Central Córdoba na zaga e o Flamengo não conseguiu empatar aquele jogo, que foi 2-1. O que significa dizer que a minha preocupação era: o Flamengo vai conseguir manter o emocional e o controle do jogo acima da média para poder conseguir vencer do Chelsea? E a resposta foi: sim, o Flamengo conseguiu. Quando o Felipe Luiz ele tira o Arrascaeta, o Flamengo toma uma forma muito mais ofensiva na hora de fazer a marcação-pressão. Marcação-pressão essa que é característica principal do trabalho do Felipe Luiz aqui no Flamengo. Entrou o Bruno Henrique. E aí, junto com o Plata, tinha mais dois caras para poder conseguir fazer aquela marcação-pressão e não deixar o Chelsea respirar. Em alguns momentos, chegou a ter uma linha de 4 jogadores com Luiz Araújo, Gerson, Plata e Bruno Henrique. Ou seja, o Flamengo conseguiu dominar muito mais o Chelsea nesse meio tempo e conseguir assim fazer o resultado, a virada. O meu medo era: o Flamengo vai perder o emocional depois de tomar esse gol? Porque a gente sabe, o Flamengo é raça, amor e paixão, não é raça, amor e emocional. E quando o Flamengo tomou o gol, eu imaginei que o Flamengo poderia perder o emocional, mas ficou muito tranquilo e conseguiu, de novo, impondo o seu jogo, impondo o seu ritmo e conseguiu trazer o resultado. Gol do Bruno Henrique, gol do Danilo com um passe de cabeça do Bruno Henrique e o gol também do jovem Wallace Yan. O Flamengo impôs aquilo que ele queria fazer. E até uma citação do livro de Sun Tzu, A Arte da Guerra, lá ele fala o seguinte: quando você for para a guerra, você tem que impor a sua vontade diante do seu inimigo e não esperar que o inimigo imponha a vontade dele. Ou seja, numa estratégia de guerra de anos, milhares de anos atrás, já se sabia, você tem que dar as cartas, você tem que impor a sua vontade. Tanto o Flamengo quanto o Botafogo, Palmeiras e Fluminense impôs o que queria fazer com o jogo e controlou o jogo, controlou essa guerra contra os europeus de ponta a ponta. De ponta a ponta. E foi muito legal de ver. No caso do Flamengo, não abriu mão em momento nenhum do seu estilo de jogo e conseguiu sair com o resultado contra o Chelsea. E nesse momento, o futebol brasileiro está com seus holofotes virados para si. Pessoas do mundo todo já estão pesquisando no Google Trends, por exemplo, o termo Brazilian League, que é basicamente o Brasileirão, como eles iriam pesquisar, a Liga Brasileira para eles. Já podemos ver um crescimento muito grande das métricas, por exemplo, essa daqui, ela já mostra que pessoas estão pesquisando lá fora sobre a Brazilian League. É a hora da CBF e dos clubes aqui do Brasil entenderem o seguinte: o holofote está na gente. Não vamos esperar
que as cortinas do teatro se fechem. Vamos aproveitar essa exposição, esse branding, esse awareness, que é como as pessoas conhecem a sua marca, para conseguir vender direito de transmissão lá para fora. Se algum país não quiser, dê de graça para alguma emissora local para poder fomentar o futebol brasileiro e a cultura de assistir jogos do futebol brasileiro lá. Daqui a 10, 15 anos, milhões e milhões de dólares e de euros virão para o Brasil e para os clubes do Brasil, porque justamente entenderam a importância de, lá fora, divulgar, fomentar os direitos dos jogos aqui do Brasil. É a chance que os times aqui do Brasil têm de conseguir trazer cada vez mais holofote para cá. Os clubes ao redor do mundo, com a principal receita deles, sempre é o direito de transmissão. Daqui a alguns anos, caso fizeram o dever de casa agora, poderemos ver os times do Brasil ganhando cada vez mais dinheiro graças à compra de direito de transmissão de pessoas lá fora. Então esse é o momento de conseguir fazer o futebol brasileiro ser cada vez mais visto lá fora. O que você acha? Tá gostando desse Mundial? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Fico por aqui, aquele abraço e tchau.